Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre investimento. Para medir e saber se existe ou não um crescimento, são utilizados indicadores. PIB, Produto Interno Bruto, usado para medir o crescimento econômico, e IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, para medir o desenvolvimento econômico. O que é PIB? É o quanto de valor de mercado de todos os bens e serviços que o país produziu em um período. É um indicador de quantidade de produção de riqueza. Para que serve a medição do PIB? Serve para saber o quanto de riqueza é gerada em um país, ano a ano. Saber se está prosperando é a comparação do crescimento em porcentagem. Qual o objetivo do PIB? Para alcançar o objetivo de crescimento e desenvolvimento econômico, o governo maneja a política fiscal, monetária e cambial. Renda e PIB andam juntos. Onde? Renda per capita, para medir a riqueza da população de um país. PIB per capita, para medir a média do quanto cada pessoa ganha. Índice de distribuição de renda, para medir até quanto a pessoa tem e calcular a renda mínima. Componentes do PIB. Produto é igual a consumo mais investimento mais gastos do governo mais exportação menos importação. O que é investimento? Guardar uma parte do dinheiro sem destinar toda a renda para o consumo. O capital que se aplica com o objetivo de obter rendimentos a prazo. Determinantes de investimento: queda da taxa de juros, perspectiva de lucro, motivação, restrição, impostos, gastos, inflação sob controle e risco. Queda da taxa de juros resulta em aumento do consumo e aquecimento da economia. Sendo assim, viabiliza mais investimento para o setor produtivo. Perspectiva de lucro: esse investimento trará retorno? Motivação, restrição: possuir incentivos para investimentos eliminam as restrições, entretanto, não cria motivação para a realização do mesmo. É, portanto, pesar na balança os prós e contras. Impostos, gastos: o que irá custar? Inflação sob controle: estabilidade financeira onde os preços estão fixos, ou seja, estão sob controle. Risco: incertezas futuras. Isto ocorre pois investir significa apostar que a demanda vai aumentar, resultando na necessidade do aumento da oferta para atender a nova demanda. O problema é que esperar até que vire tendência resulta em perda na vantagem competitiva. Qual a importância do investimento? Por que investir? Essa necessidade surge quando o produto é igual ao consumo, onde a economia se torna isolada ao resto do mundo, com um atraso econômico e tecnológico. Isso ocorre pois sua produção é limitada, desse modo, é produzido poucos produtos. O problema está em decidir aumentar a produção de um produto X, o que levaria à diminuição da produção do produto Y, para assim direcionar a mão de obra para a produção de X. Para evitar esse tipo de situação, torna-se necessário alterar a equação de produto é igual a consumo para produto é igual a consumo mais investimento. Assim, é possível aumentar a capacidade produtiva, pois uma parte da produção é reservada para produzir um bem capital, investimento. Expectativa do empresário: serve para tomar decisões e detectar as tendências no setor. Em outras palavras, ele mede a demanda atual e a futura, realizando a pesquisa em seu setor para o empresário chegar à conclusão se vale ou não a pena investir. Isso se torna necessário uma vez que o investimento envolve riscos. De acordo com o ICEI, o Brasil teve um recuo de 2,6 pontos em março para 61,9. Apesar da queda no mês, a confiança do empresário segue elevada. O ICEI encontra-se 2,9 pontos acima do registrado em março de 2018 e 7,5 pontos acima da média histórica do índice. Como vocês estão estudando macroeconomia, vocês devem estar falando de investimento produtivo, que os economistas também costumam chamar de formação bruta de capital fixo. Quando você calcula o PIB pelo lado da demanda, o PIB pode ser desagregado em dois grandes grupos: o consumo final das famílias e o investimento. O investimento seria aquele gasto das empresas direcionado para aumentar a capacidade produtiva. Qual a importância dessa variável para a economia de um país? O volume de investimento presente vai determinar a capacidade produtiva do país no longo prazo.
Então, quanto um país estará investindo, quanto um país estará produzindo no longo prazo, vai depender do quanto ele está investindo hoje. Então, por exemplo, é uma variável muito importante, por exemplo, para determinar no longo prazo um maior equilíbrio entre oferta e demanda e, com isso, um maior controle da inflação. Então, por que países, por exemplo, países como o Japão, que tem uma taxa de juros muito menor do que a nossa e praticamente não tem inflação? Uma explicação para isso é que a capacidade produtiva é muito maior do que a nossa. E por que a capacidade produtiva é muito maior? Porque no passado ocorreram muitos investimentos para aumentar essa capacidade produtiva. Então, quanto maior a capacidade produtiva do país, mais você vai poder expandir o consumo em longo prazo sem ter risco de inflação. Então, a variável investimento ela é importantíssima para determinar capacidade produtiva no futuro. Outra coisa que ela é importante, ela é que determina, em última instância, o nível de emprego. Se as empresas não investem, não tem emprego. Então, se o país, quanto o país estará empregando daqui 10 anos, daqui 20 anos, o quanto o país estará empregando de economista, administrador, engenheiro, vai depender do volume de investimento que é feito hoje. Okay? Então, a variável investimento ela é importantíssima, não só na determinação do PIB, mas também na determinação do nível de emprego e também na determinação do nível de consumo futuro. Certo? Então, o consumo futuro vai depender do investimento que é feito hoje. E qual que é a importância do investimento para o Brasil neste momento? Então, para o Brasil é importantíssimo porque o Brasil, primeiro, é um país que tem nível de renda per capita baixo ainda, é um país que tem muitos gargalos, por exemplo, de infraestruturas, então, e é um país que tem problema sério relacionado à inflação. Apesar da inflação atualmente ser bem inferior ao que foi nos anos 80, mas ainda é uma variável complicada. Nós tivemos exemplo recente, 2014, 2015, quando a demanda cresceu um pouquinho e a inflação já começou a sair acima da meta. E isso reflete uma base produtiva que não é capaz de responder de forma rápida o crescimento de demanda. Então, para o Brasil, ela é importante, primeiro, nós temos uma população muito jovem, ainda uma participação grande de jovens no mercado de trabalho, e eu preciso empregar essa juventude. O país é grande e tem muitos gargalos e muitas deficiências de infraestrutura, então eu preciso de muito investimento para resolver isso. E o país tem uma renda per capita média pequena e tem um nível de consumo ainda pequeno em comparação com o resto do mundo. Então, para o Brasil, o investimento produtivo é fundamental se nós quisermos ter crescimento nos próximos 30 anos, se nós quisermos incluir no mercado de trabalho toda a juventude que tem hoje. O desemprego hoje entre a juventude é muito alto, então o único jeito de incluir essas pessoas é aumentar o nível de investimento. Em comparação a outros países, o nível de investimento no Brasil em relação ao PIB ele é baixo. Nos últimos 10 anos, ele é menos de que 20%, em torno de 17%, 18% do PIB. Isso é muito baixo para um país que tem o nível de renda per capita que nós temos e para um país que tem os problemas graves que nós temos. Só para ter uma ideia de comparação, a China, o volume de investimento na China é 40% do PIB. Na Coreia do Sul é entre 35% e 40%. Então o Brasil investe, a participação do investimento no PIB ela é muito baixa quando nós comparamos com outros países do mundo e quando nós consideramos os desafios que nós temos para os próximos anos. Então esse é um grande problema da macroeconomia no Brasil, como aumentar o nível de investimento para você conseguir superar todos os gargalos que nós temos, como eu citei agora há pouco, desemprego, infraestrutura e assim por diante. Investimento percentual do PIB. Os países com maior investimento no PIB são China com 44,4%, Indonésia com 34,9%, Turquia com 32,2% e Índia com 30,8%. Entretanto, o Brasil se encontra nos 4 piores, com 17,5%. Países com maior investimento no PIB, consequentemente, possuem um maior crescimento real do PIB, aumentando assim suas riquezas. Por outro lado, o Brasil, por investir menos em tecnologia, inovação, produtos e serviços, tem pouco crescimento por não conseguir alcançar as grandes potências mundiais. Isso não significa que a economia do Brasil seja ruim, mas o problema está em ele ser um país que investe mais no setor primário ou agrícola, que necessita menos de tecnologia, além de ser um setor menos dinâmico do que a atividade industrial e ser fechado no sentido de não envolver o comércio e não envolver outros setores.
Pensando no futuro, ela pode ser uma atividade não rentável, pois a economia moderna está voltada na cadeia produtiva. A economia como cadeia produtiva é muito mais vantajosa, pois desenvolve não só todos os setores, como também necessita de maior investimento e, consequentemente, resultará em maior crescimento do PIB e trará maior riqueza ao país. Muito obrigada por assistir até aqui. Curta, comente e se inscreva no canal. Tchau!